Seção 22. 10 de fevereiro de 1981. 22.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. 22.1 Questionador. O instrumento gostaria de perguntar algumas questões. Eu as tirarei do caminho primeiro. O instrumento gostaria de perguntar por que ela sente o cheiro de incenso diversas vezes durante o dia, em diversos lugares. R. Eu sou Ra. Este instrumento dedicou uma vida inteira ao serviço. Isto trouxe este instrumento a esta ligação em espaço-tempo com a distorção consciente e inconsciente na direção do serviço por comunicação. Cada vez, como você colocaria, que nós realizamos este trabalho, nossa distorção vibracional de complexo de memória social se encaixa mais firmemente com a distorção inconsciente deste instrumento na direção do serviço. Então, nós estamos nos tornando uma parte do complexo vibratório deste instrumento e ela uma parte do nosso. Isto ocorre em nível inconsciente, o nível ao qual a mente desceu através das raízes da consciência, que você pode chamar de cósmica. O instrumento não está conscientemente ciente desta lenta mudança de encaixe do complexo vibratório. Entretanto, como a dedicação em ambos os níveis continua e os trabalhos continuam, existem sinais enviados do inconsciente de forma simbólica. Pelo fato deste instrumento ser extremamente aguçado em seu sentido de olfato, esta associação é feita inconscientemente, e a forma pensamento deste odor é testemunhada pela entidade. 22.2 Questionador. Em segundo lugar, ela gostaria de saber por que ela se sente mais saudável agora depois de realizar estas sessões. Ela está se sentindo mais saudável, na medida em que o tempo passa. R. Eu sou Ra. Isto é uma função do livre-arbítrio da entidade. Esta entidade tem, por muitos de seus anos, rezado certo conjunto de complexos de som vibratórios antes de se abrir para a comunicação. Antes. Seção 22. Do estado de transe ser alcançado, esta prece permaneceu dentro da porção consciente do complexo mental e, apesar de útil, não era tão efetiva como a consequência desta prece, como você chamaria este complexo de som vibratório, que então vai diretamente para dentro do nível inconsciente. Assim mais criticamente afetando a comunicação a partir do complexo espiritual. Também, esta entidade começou, devido a este trabalho, a aceitar certas limitações que ela se colocava a fim de preparar o ambiente para serviços tais como o que ela realiza agora. Isto também é uma ajuda para realinhar as distorções do complexo físico com relação à dor. 22.3 Questionador. Obrigado. Eu farei algumas perguntas para esclarecer o final do segundo ciclo maior. E, então, nós prosseguiremos ao terceiro e final dos ciclos maiores. Você poderia me dizer a expectativa de vida média, ao final do segundo ciclo maior? R. Eu sou Ra. Ao final do segundo ciclo maior a expectativa de vida era como você a conhece, com certas variações entre povos geograficamente isolados mais em harmonia com a energia inteligente e menos belicosos. 22.4 Questionador. Você poderia me dizer o tamanho do período médio em anos ao final do segundo ciclo maior? R. Eu sou Ra. A média é talvez enganosa. Para ser preciso, muitos gastavam aproximadamente 35 a 40 de seus anos em uma encarnação, com a possibilidade não considerada normal de um período de vida se aproximando de 100 dos seus anos. 22.5 Questionador. Então você pode me dar eu posso supor, então, que esta queda drástica de expectativa de vida de 700 anos para menos de um século de duração, ao longo deste período de 25.000 anos, foi devida a uma intensificação de uma condição de falta de serviço a outrem. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está, em parte, correto. Ao final do segundo ciclo, a lei da responsabilidade começou a ser efetuada pela habilidade crescente das entidades de compreenderem aquelas lições que existem para serem aprendidas nesta densidade. Então, as entidades descobriram muitas formas de indicarem uma natureza belicosa, não apenas como tribos ou o que vocês chamam de nações, mas em relacionamentos pessoais, cada um. Seção 22. Com o outro, o conceito de escambo tendo dado espaço, em muitos casos, ao conceito de dinheiro,
Também, o conceito da propriedade tendo ganho ascendência sobre o conceito da não propriedade, em uma base individual ou grupal. A cada entidade, então, foram oferecidas muitas formas mais sutis de demonstrarem tanto o serviço na direção de outrem, quanto o serviço a si, com a distorção da manipulação de outrem. Na medida em que cada lição era entendida, aquelas lições de compartilhamento, de doação, de recebimento em livre gratidão, cada lição poderia ser rejeitada na prática. Sem demonstrar os frutos de tal aprendizado e ensinamento, a expectativa de vida se tornou grandemente reduzida, pois os caminhos da honra-dever não estavam sendo aceitos. 22.6 Questionador. Esta expectativa de vida encurtada ajudaria a entidade de alguma forma, já que ela teria mais tempo entre encarnações para rever seus erros, ou esta expectativa de vida encurtada o atrasaria? R. Eu sou Ra. Ambas estão corretas. O encurtamento da expectativa de vida é uma distorção da lei do Uno que sugere que uma entidade não receba mais experiência em mais intensidade do que ela seria capaz de suportar. O efeito disso é apenas em nível individual e não exerce influência sobre complexos planetários ou sociais. Então, a expectativa de vida encurtada é devido à necessidade de se remover uma entidade da intensidade da experiência que resulta quando a sabedoria e o amor são, tendo sido rejeitados, refletidos de volta à consciência do Criador, sem terem sido aceitos como parte do Self. Isto então faz com que a entidade tenha necessidade de cura e de muita avaliação da encarnação. O aspecto incorreto está na verdade de que, dadas as circunstâncias apropriadas, uma encarnação bem mais longa, em seu contínuo espaço-tempo, é muito útil para se dar continuidade a este trabalho intensivo, até que conclusões tenham sido alcançadas através do processo catalítico. 22.7 Questionador. Você falou do grupo da América do Sul que era acolhível ao final do segundo ciclo. Qual era a sua expectativa de vida ao final do segundo ciclo? Seção 22. R. Eu sou Ra. O grupo isolado alcançou uma expectativa de vida que se estendia acima, até a expectativa de vida apropriada para esta densidade, de 900 anos. 22.8 Questionador. Então eu presumo que a ação planetária, que estamos experimentando agora, que encurta, como parece, todos os períodos de vida aqui, não era forte o suficiente, naquela época, para afetá-los e encurtar seus períodos de vida independentemente. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. É bom lembrar que, naquela ligação em espaço-tempo, grande isolamento era possível. 22.9 Questionador. Cerca de quantas pessoas habitavam a Terra no total, naquela época, ou seja, encarnadas no físico, ao mesmo tempo? R. Eu sou Ra. Eu presumo que sua intenção seja questionar sobre o número de complexos mente-corpo-espírito encarnados ao final do segundo ciclo maior, este número sendo aproximadamente 345.000.345.345.000 entidades. 22.10 Questionador. Aproximadamente quantas eram colhíveis, dentre esse número total? R. Eu sou Ra. Havia aproximadamente 150 entidades colhíveis. 22.11 Questionador. Um número muito pequeno. Então, quando o ciclo se iniciou? São estas as entidades, então, que permaneceram para trabalhar no planeta? R. Eu sou Ra. Estas entidades foram visitadas pela Confederação e desejaram permanecer a fim de auxiliar a consciência planetária. Isto está correto. 22.12 Questionador. Que tipo de visita a Confederação fez a este grupo de 150 entidades? R. Eu sou Ra. Uma luz apareceu usando o que pode ser chamado de escudo de luz. Ela falou da unidade e da infinidade de toda a criação e daquelas coisas que aguardam aqueles prontos para a colheita. Ela descreveu, em palavras douradas, as belezas do amor como vivido. Ela então permitiu uma conexão telepática para progressivamente mostrar. Seção 22. Aqueles que estavam interessados, os apuros da terceira densidade, quando vista como um complexo planetário. Ela, então, se foi. 22.13 Questionador. E todas estas entidades, então, decidiram permanecer e ajudar durante o próximo ciclo de 25.000 anos. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Como um grupo, eles permaneceram.
Havia aqueles perifericamente associados a esta cultura que não ficaram. Entretanto, eles não eram capazes de serem colhidos também, então, iniciando no mais alto, digamos, dos suboctavos da terceira densidade, repetiram esta densidade. Muitos daqueles, que têm sido de uma natureza amável, não são andarilhos, mas aqueles desta origem em particular, do segundo ciclo. 22.14 Questionador. Todas estas entidades ainda estão conosco neste ciclo. R. Eu sou Ra. As entidades, repetindo o ciclo maior de terceira densidade, têm, em alguns poucos casos, sido capazes de partirem. Estas entidades escolheram se juntar a seus irmãos e irmãs, como vocês chamariam estas entidades? 22.15 Questionador. Algumas destas entidades eram nomes que nós conhecemos do nosso passado histórico, que apareceram como seres encarnados que nós encontramos em nossa história. R. Eu sou Ra. Aquele conhecido como complexo de som vibratório, Santo Agostinho, é de tal natureza. Aquela conhecida como Santa Teresa é de tal natureza. Aquele conhecido como São Francisco de Assis é de tal natureza. Estas entidades, sendo de origem monástica, como vocês a chamam, encontraram encarnação no mesmo tipo de ambiente apropriado para aprendizado mais avançado. 22.16 Questionador. Bem, então, como o ciclo terminou há 25.000 anos, qual foi a reação da Confederação à falta de colheita? R. Eu sou Ra. Nós ficamos preocupados. 22.17 Questionador. Alguma ação foi tomada imediatamente, ou vocês aguardaram por um chamado? R. Eu sou Ra. O Conselho de Saturno agiu somente ao permitir a entrada em terceira densidade de outros complexos mente-corpo-espírito de terceira densidade, não andarilhos, mas aqueles que buscavam mais. Seção 22. Experiências de terceira densidade. Isto foi feito aleatoriamente, para que o livre-arbítrio não fosse violado, pois não havia, ainda, um chamado. 22.18 Questionador. A próxima ação da Confederação foi realizada quando ocorreu um chamado. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 22.19 Questionador. Quem ou qual grupo produziu este chamado e qual ação foi tomada pela Confederação? R. O chamado foi daqueles da Atlântida. Este chamado foi pelo que vocês chamariam de entendimento com a distorção na direção da ajuda a outrem. A ação tomada foi aquela que você participa neste momento, a impressão de informação através de canais, como você o chamaria. 22.20 Questionador. Este primeiro chamado, então, foi em um tempo antes da Atlântida se tornar avançada tecnologicamente. R. Eu sou Ra. Isto está basicamente correto. 22.21 Questionador. Então o avanço tecnológico da Atlântida veio devido a este chamado. Eu presumo que o chamado foi respondido para trazer a eles a lei do Uno e a lei do amor, como uma distorção da lei do Uno, mas eles, então, obtiveram também informações tecnológicas que fizeram que eles se desenvolvessem como uma sociedade tão altamente tecnológica. R. Eu sou Ra. Não a princípio. Aproximadamente ao mesmo tempo em que aparecemos primeiro nos céus sobre o Egito e continuando dali em diante, outras entidades da Confederação apareceram para os atlantianos, que haviam alcançado um nível de entendimento filosófico, permita-nos empregar indevidamente este termo, que era consoante com a comunicação, para encorajar e inspirar estudos sobre o mistério da unidade. Entretanto, solicitações sendo feitas para a cura e outros entendimentos, informação foi passada tendo a ver com cristais e a construção de pirâmides bem como de templos, como vocês os chamam, que eram associados com treinamento. 22.22 Questionador. Este treinamento era do mesmo tipo de treinamento iniciatório que era feito com os egípcios. Seção 22. R. Eu sou Ra. Este treinamento era diferente, no sentido de que o complexo social era mais, digamos, sofisticado e menos contraditório e bárbaro, em suas formas de pensamento. Portanto, os templos eram templos de aprendizado, em vez de tentarem separar totalmente e colocar, em pedestais, os curandeiros. 22.23 Questionador. Então havia lá o que nós chamamos de padres, treinados nestes templos. R. Eu sou Ra. Vocês não os chamariam de padres,
no sentido de celibato, obediência e de pobreza. Eles eram padres no sentido daqueles devotos ao aprendizado. As dificuldades se tornaram aparentes já que, aqueles treinados neste aprendizado, começaram a tentar usar os poderes dos cristais para coisas além da cura, já que estavam envolvidos não apenas com o aprendizado, mas se tornaram envolvidos com o que você chamaria de estrutura governamental. 22.24 Questionador. Toda a informação que eles tinham foi dada a eles da forma que você está nos dando essa informação agora, através de um instrumento tal como este instrumento. R. Eu sou Ra. Houve visitas de tempos em tempos, mas nenhuma de importância no, digamos, contexto histórico de eventos em seu contínuo espaço-tempo. 22.25 Questionador. Era necessário que eles tivessem um complexo social unificado para que estas visitas ocorressem. Quais eram as condições, quais condições eram necessárias para que estas visitas ocorressem? R. Eu sou Ra. As condições eram duas: o chamado de um grupo de pessoas, cujo quadrado superasse a resistência integrada daqueles que não desejavam buscar ou aprender. O segundo requerimento: a relativa ingenuidade daqueles membros da Confederação que sentiram que transferência direta de informação seria necessariamente tão útil para os atlantianos como foi para a entidade da Confederação. 22.26 Questionador. Eu entendo, então. O que você está dizendo é que estas entidades ingênuas da Confederação passaram por essa mesma experiência no passado, então, elas estavam fazendo a mesma coisa pelas entidades da Atlântida. Isto está correto. Seção 22. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Nós lembramos a vocês que nós somos um dos membros ingênuos daquela confederação e estamos ainda tentando recuperar o dano pelo qual nós sentimos responsabilidade. É nosso dever, tanto quanto honra, continuar com suas pessoas, portanto, até que todos os traços das distorções de nossos ensinamentos aprendizados tenham sido abraçados pelas suas distorções opostas, e o equilíbrio alcançado. 22.27 Questionador. Eu entendo. Então eu descreverei a imagem que eu tenho agora da Atlântida e você poderá me dizer se estou correto. Nós temos uma condição onde um suficientemente grande número de entidades da Atlântida começou, ao menos, a seguir na direção da Lei do Uno e a viver a Lei do Uno, para que seus chamados fossem ouvidos pela Confederação. Estes chamados foram ouvidos pois, usando a lei dos quadrados, ele superou a oposição das entidades atlantianas que não estavam chamando. A Confederação, então, usou canais, tais como o que usamos agora, para comunicação e também fizeram contato diretamente, mas isto se revelou um erro, pois foi pervertido por algumas entidades da Atlântida. Isto está correto. R. Isto está correto, com uma exceção. Existe apenas uma lei. Esta é a Lei do Uno. Outras, assim chamadas leis, são distorções desta lei, algumas delas primárias e mais importantes para que o progresso seja entendido. Contudo, é bom que cada, assim chamada lei, que nós também chamamos de caminho, seja entendida como uma distorção, em vez de uma lei. Não existe multiplicidade na Lei do Uno. Esta será a última questão completa deste trabalho. Por favor, pergunte-a agora. 22.28 Questionador. Qual era a única pergunta que eu ia perguntar? Que eu consigo pensar era: você poderia me dizer a expectativa de vida média da população da Atlântida? R. Eu sou Ra. A expectativa de vida média, como nós dissemos, é enganosa. Os atlantianos eram, na parte inicial de sua experiência cultural, acostumados com períodos de vida de 70 até 140 anos, isto sendo, é claro, aproximado. Devido ao aumento do desejo por poder, o período de vida caiu rapidamente em seus estágios avançados desta civilização, então, a informação de cura e rejuvenescimento foi solicitada. Seção 22. Você tem alguma breve questão antes de fecharmos? 22.29 Questionador. Existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável ou qualquer coisa que possamos fazer por ela? R. Eu sou Ra. O instrumento está bem. É, de certa forma, menos fácil para manter contato claro durante um tempo, quando algumas ou uma das entidades, no círculo de trabalho, estão não totalmente conscientes.
Nós solicitamos que as entidades no círculo estejam cientes de que suas energias são úteis para aumentar a vitalidade deste contato. Nós agradecemos por ser consciencioso na pergunta. Eu sou Ra. É uma grande alegria deixá-los no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 23. 11 de fevereiro de 1981. 23.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 23.1 Questionador. Você estava falando ontem sobre o primeiro contato feito pela Confederação, que ocorreu durante nosso terceiro ciclo maior. Você declarou que vocês apareceram nos céus do Egito ao mesmo tempo, aproximadamente, que auxílio foi dado à Atlântida. Você poderia me dizer por que vocês foram ao Egito e sua, digamos, orientação de atitude e pensamento quando vocês foram, pela primeira vez, ao Egito? R. Eu sou Ra. No momento, do qual você fala, existiam aqueles que escolheram adorar ao Deus Sol de cabeça de falcão, que vocês conhecem pelo complexo de som vibracional, Horus. Este complexo de som vibratório já tomou outros complexos de som vibratório, o objeto de adoração sendo o disco solar representado com alguma distorção. Nós fomos impelidos a dedicar algum tempo, como você chamaria, fazendo uma varredura nas pessoas por uma quantidade significante de interesse na busca com a qual nós poderíamos ajudar sem infringimento. Nós achávamos que, naquele tempo, o complexo social era bem autocontraditório em suas, assim chamadas, crenças religiosas, portanto, não havia um chamado apropriado por nossa vibração. Então, naquele momento, que vocês conhecem como aproximadamente 18 mil de seus anos, em seu passado, nós partimos sem tomar ação. 23.2 Questionador. Você declarou, ontem, que vocês apareceram nos céus do Egito naquela época. As entidades egípcias foram capazes de vê-los nos seus céus. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 23.3 Questionador. O que eles viram e como isto afetou suas atitudes? R. Eu sou Ra. Eles viram o que vocês se refeririam como naves com formato de sino, abastecidas por cristais. Seção 23. Isto não os afetou devido às suas firmes convicções de que muitas coisas maravilhosas ocorriam como parte normal de um mundo, como você o chamaria, no qual muitas divindades tinham poderoso controle sobre eventos sobrenaturais. 23.4 Questionador. Vocês tinham uma razão por estarem visíveis para eles, em vez de invisíveis. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 23.5 Questionador. Você poderia me dizer as suas razões para estarem visíveis para eles? R. Eu sou Ra. Nós permitimos visibilidade por não fazer nenhuma diferença. 23.6 Questionador. Eu entendo. Então, nesse momento, vocês não os contataram. Você poderia me dizer o mesmo, responder a mesma pergunta que eu acabei de fazer, com relação à sua próxima tentativa de contatar os egípcios? R. Eu sou Ra. A próxima tentativa foi prolongada. Ela ocorreu ao longo de um período de tempo. O núcleo ou centro de nossos esforços foi uma decisão de nossas partes, que havia chamado o suficiente para tentarmos andar entre suas pessoas como irmãos. Nós submetemos este plano ao Conselho de Saturno, nos oferecendo como andarilhos orientados ao serviço, do tipo que pousa diretamente sobre os planos interiores, sem processos encarnatórios. Então, nós emergimos, ou nos materializamos, em complexos físico-químicos representando, tão aproximadamente quanto possível, nossas naturezas, este esforço sendo para parecermos como irmãos e gastarmos uma quantidade limitada de tempo como professores da lei do Uno. Pois havia um interesse cada vez maior no corpo solar e isto vibrava em concordância com nossas particulares distorções. Nós descobrimos que, para cada palavra que podíamos pronunciar, havia 30 impressões que nós dávamos pelo nosso próprio ser, que confundiu aquelas entidades que viemos para servir. Após um período curto, nós nos retiramos destas entidades e gastamos muito tempo tentando entender como melhor servir aqueles aos quais nós nos oferecemos em amor-luz. Seção 23. Aqueles que estavam em contato com aquela entidade geográfica,
que vocês conhecem como Atlântida, conceberam os potenciais de cura pelo uso das entidades em forma de pirâmides. Ao considerar isto e fazer ajustes pelas diferenças nos complexos de distorções das duas culturas geográficas, como vocês as chamariam, nós fomos ao Conselho novamente, oferecendo este plano ao Conselho como um auxílio à cura e à longevidade daqueles na área que vocês conhecem como Egito. Desta forma, nós esperávamos facilitar o processo de aprendizado tanto quanto oferecer filosofia articulando a lei do Uno. Novamente, o Conselho aprovou. Aproximadamente 11.000 de seus anos atrás, nós entramos, através de formas pensamento, nós corrigimos este instrumento. Nós algumas vezes temos dificuldade devido à baixa vitalidade. Há aproximadamente 500 anos, tendo considerado estes conceitos cuidadosamente, nós retornamos, nunca tendo deixado em pensamento, as áreas de forma pensamento de seu complexo vibracional planetário e consideramos, por alguns de seus anos, como vocês medem o tempo, como apropriadamente construir estas estruturas. A primeira, a Grande Pirâmide, foi formada há aproximadamente 6.000 de seus anos. Então, em sequência, após esta realização por pensamento da construção ou arquitetura da Grande Pirâmide usando, digamos, o material mais local ou terreno, em vez de material de forma pensamento para construir outras estruturas piramidais. Isto continuou por aproximadamente 1.500 de seus anos. Enquanto isso, a informação com relação à iniciação e cura por cristais estava sendo dada. Aquele conhecido como Akhenaten foi capaz de perceber esta informação sem distorção significante e por um tempo, moveu, digamos, o céu e a terra a fim de invocar a lei do Uno e ordenar o sacerdócio destas estruturas de acordo com as distorções da iniciação e cura realmente compassiva. Isto não durou muito. Com a dissolução física desta entidade do seu plano físico de terceira densidade, como nós dissemos anteriormente, nossos ensinamentos se tornaram rapidamente pervertidos, nossas estruturas retornando mais uma vez ao uso dos assim chamados nobres, ou aqueles com distorções na direção do poder. Seção 23. 23.7 Questionador. Quando você falou de cura por pirâmides, eu presumo que a cura primária era da mente. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. A cura, se é para ser realizada, deve ser um afunilamento sem distorções significantes dos fluxos através do complexo espiritual para dentro da árvore da mente. Existem partes desta mente que bloqueiam energias de fluírem para o complexo do corpo. Em cada caso, em cada entidade, o bloqueio pode bem diferir. Primeiramente, entretanto, é necessário ativar o sentido do canal ou conexão espiritual. Então, seja o bloqueio do espiritual para o mental ou do mental para o físico, ou ele pode ser um puro e simples trauma físico aleatório, a cura pode, então, ser realizada. 23.8 Questionador. Quando vocês começaram a construção da pirâmide em Giza usando o pensamento, vocês estavam naquela época em contato com egípcios encarnados e eles observaram esta construção. R. Eu sou Ra. Naquela época nós não estávamos em contato próximo com entidades encarnadas sobre seu plano. Nós estávamos respondendo a um chamado geral de energia suficiente naquela localização particular para merecer ação. Nós enviamos pensamentos a todos que estavam buscando nossa informação. O aparecimento da pirâmide foi uma questão de tremenda surpresa. Entretanto, ela foi cuidadosamente projetada para coincidir com a encarnação daquele conhecido como um grande arquiteto. Esta entidade foi posteriormente transformada em uma divindade, em parte devido a esta ocorrência. 23.9 Questionador. Qual foi o nome dado a esta divindade? R. Eu sou Ra. Esta entidade tinha o complexo de som vibratório, imota. 23.10 Questionador. Obrigado. Então, como um sucesso geral, o que você pode me dizer sobre o sucesso relativo da pirâmide de uma forma geral? Eu entendo que ela era. As pirâmides, para o propósito, foram basicamente mal sucedidas já que elas não produziram o aumento em consciência que vocês esperavam. Mas deve ter havido algum sucesso. Você poderia falar sobre isso? Seção 23. R. Eu sou Ra. Nós solicitamos que você se lembre de que nós somos dos irmãos e irmãs da dor.
Quando um for resgatado desta dor para uma visão do Uno Criador, então não há o conceito de fracasso. Nossa dificuldade está na honra-responsabilidade de corrigir as distorções da lei do Uno que ocorreram durante nossas tentativas de ajudar estas entidades. As distorções são vistas como responsabilidades, em vez de fracassos, os poucos que foram inspirados a buscar nossa única razão para a tentativa. Assim, nós estaríamos talvez na posição de paradoxo, no sentido de que já que alguém viu uma iluminação, nós fomos o que você chama de bem-sucedidos e, já que outros se tornaram mais sofridos e confusos, nós fomos mal-sucedidos. Estes são seus termos. Nós persistimos na busca por servir. 23.11 Questionador. Vocês provavelmente não podem responder esta questão, mas eu a perguntarei agora já que estamos na área que eu imagino que isto tenha ocorrido. Eu sinto que é de alguma forma um dever meu perguntar esta questão porque Henri Puharich estará me visitando mais tarde neste mês. Esta entidade estava envolvida em qualquer um destes tempos dos quais você acabou de falar. R. Eu sou Ra. Você está bem correto em sua suposição de que nós não podemos falar de forma alguma a respeito da entidade em. Se você considerar as distorções desta entidade com relação ao que vocês chamam de prova, você compreenderá nosso dilema. 23.12 Questionador. Eu presumi, antes de perguntar esta questão, que esta seria a resposta. Eu só perguntei pelo benefício dele, porque ele gostaria que eu tivesse perguntado. Você poderia me dizer o que aconteceu com Akhenaten depois de sua morte física? R. Eu sou Ra. Esta entidade foi então submetida às séries de cura e revisão da experiência encarnacional, como é apropriado à experiência de terceira densidade. Esta entidade teve suas distorções de poder de certa forma aperfeiçoadas pela grande devoção à lei do Uno. Esta entidade, então, resolveu entrar numa série de encarnações nas quais ela não tinha distorções na direção do poder. Seção 23. 23.13 Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer qual era a expectativa de vida média dos egípcios na época de Akhenaten? R. Eu sou Ra. A expectativa de vida média destas pessoas era de aproximadamente 35 a 50 de seus anos. Havia muitas do que você chamaria de doenças de natureza do complexo físico. 23.14 Questionador. Você poderia me dizer as razões para as doenças? Eu acho que já sei, mas eu penso que seria bom que o livro declarasse isto neste momento. R. Eu sou Ra. Isto não é, como nós já mencionamos anteriormente, particularmente informativo com relação à lei do Uno. Entretanto, a Terra, que você conhece como Egito, naquela época era altamente bárbara em suas condições de vida, como você a chamaria. O rio que vocês chamam Nilo era permitido inundar e retroceder, assim provendo o solo fértil para a criação de doenças que podem ser transmitidas por insetos. Também, a preparação dos gêneros alimentícios permitia que doenças fossem formadas. Também, havia dificuldade em muitos casos com fontes de água e a água consumida causava doenças devido aos organismos que ali havia. 23.15 Questionador. Eu estava na verdade questionando mais a respeito das causas mais básicas da doença ao invés do mecanismo de sua transmissão. Eu estava retornando à raiz ou pensamento que criou a possibilidade desta doença. Você poderia brevemente me dizer se estou correto ao supor que a redução generalizada de pensamento, durante o longo tempo no planeta Terra com relação ao entendimento da lei do Uno, criou uma condição em que esta, o que nós chamamos de doença, poderia se desenvolver? Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto é correto e perceptível. Você, como questionador, começa agora a penetrar os ensinamentos exteriores. A causa raiz nesta sociedade em particular não era tanto uma ação belicosa apesar de haver, digamos, tendências, mas em vez disso a formação de um sistema monetário e um desenvolvimento muito ativo destas tendências na direção da ambição e do poder. Então, a escravidão de entidades por outras entidades e o mau entendimento do Criador dentro de cada entidade. Seção 23. 23.16 Questionador. Obrigado. Agora, eu entendo, se estou correto, que um contato sul-americano também foi feito. Você poderia me falar a respeito, aproximadamente da mesma questão que eu perguntei sobre seu contato,
Com relação à atitude ou, sobre o contato e suas ramificações e o plano para o contato e por que as pessoas foram contatadas na América do Sul. R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa desta sessão. As entidades, que andaram entre aqueles do seu continente América do Sul, eram chamadas por um desejo similar, da parte das entidades, de aprenderem sobre as manifestações do Sol. Eles adoravam esta fonte de luz e vida. Então, estas entidades eram visitadas por seres de luz não diferentes de nós. Instruções eram dadas e eles foram mais aceitos e menos distorcidos que nós. As próprias entidades começaram a construir uma série de cidades subterrâneas escondidas, incluindo estruturas de pirâmides. Estas pirâmides variavam de certa forma do projeto que nós promulgamos. Entretanto, as ideias originais eram as mesmas com a adição de um desejo ou intenção de criar lugares de meditação e descanso, uma sensação da presença do Uno Criador. Estas pirâmides, então, sendo para todas as pessoas, não apenas iniciados e aqueles a serem curados. Eles deixaram esta densidade quando foi descoberto que seus planos estavam solidamente em movimento, e, de fato, haviam sido registrados. Durante os próximos aproximadamente 3.500 a 3.500 anos, estes planos se tornaram, apesar de certa forma distorcidos, próximos de um estado de completude, em muitos aspectos. Portanto, como no caso de todas as quebras da quarentena, a entidade que estava ajudando as entidades da América do Sul ao longo dos caminhos sul-americanos que vocês chamam, em parte, de Rio Amazonas, foram ao Conselho de Saturno para solicitar uma segunda tentativa de corrigir pessoalmente as distorções que haviam ocorrido em seus planos. Isto tendo sido concedido, esta entidade ou complexo de memória social retornou e a entidade escolhida como mensageira veio entre as pessoas mais uma vez para corrigir os erros. Novamente, tudo foi registrado e a entidade retornou a seu complexo de memória social e deixou seus céus. Seção 23. Como em nossa experiência, os ensinamentos eram, em sua maior parte, grandemente e grosseiramente pervertidos, ao ponto de que, em tempos posteriores, fossem realizados sacrifícios humanos em vez de cura de humanos. Então, este complexo de memória social também tem a honra-dever de permanecer, até que aquelas distorções sejam removidas dos complexos de distorções de suas pessoas. Podemos perguntar se há mais alguma pergunta de natureza breve antes de fecharmos. 23.17 Questionador. As únicas questões que eu tenho são se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável. E, já que você declarou que ela parece estar com baixa energia, é possível termos outra sessão mais tarde hoje. R. Eu sou Ra. Tudo está bem com os alinhamentos. Entretanto, este instrumento se beneficiaria com descanso do estado de transe por este período diurno. 23.18 Questionador. Obrigado. R. Há mais alguma breve questão? 23.19 Questionador. Esta é uma questão boba, mas... tem um filme chamado Mercenários das Galáxias. Eu não sei se você está familiarizado com ele ou não. Eu acho que sim. Ele parece ter o que você está nos contando incluído no roteiro. Isto está correto. Você sabe algo sobre ele? R. Eu sou Ra. Esta criação em particular de suas entidades tem algumas distorções da lei do Uno em seu cenário sobre seu plano físico. Isto está correto. Eu sou Ra. Eu deixo este instrumento agora. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 24. 15 de fevereiro de 1981. 24.0 Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Eu me comunico agora. 24.1 Questionador. Nós estamos um pouco preocupados com a condição física do instrumento. Ela tem uma pequena congestão. Se você puder me dizer se é apropriada esta sessão, eu agradeceria. R. Eu sou Ra. As energias vitais do complexo físico do instrumento estão baixas. Esta sessão será apropriadamente encurtada. 24.2 Questionador. Ela solicita, se possível, que vocês façam que o instrumento tussa em intervalos. Isso ajudaria. Isto é possível.
R. Eu sou Ra. Por favor, reformule a questão, especificando o intervalo. 24.3 Questionador. Ela solicita que vocês façam um instrumento tossir após cada comunicação. Isto é possível. R. Eu sou Ra. Isto é possível. Tosse. 24.4 Questionador. Obrigado. A forma que eu pretendo continuar com o livro é seguir através do último ciclo de 25.000 anos que nós estamos agora e possivelmente investigar um pouco as condições da quarta densidade, portanto, encontrar muitos lugares nos quais nós possamos voltar e mergulhar mais a fundo na lei do Uno. O primeiro material eu espero que não seja muito profundo com relação à lei do Uno. Eu espero aprofundar em áreas mais filosóficas da lei do Uno nas sessões posteriores, a fim de fazer o material progredir de forma que seja compreensível. Eu espero tomar a direção correta com isso. Na última sessão, você mencionou que durante este último ciclo de 25.000 anos os atlantianos, egípcios e aqueles na América do Sul foram contatados e, então, a Confederação partiu. Eu entendo que a Confederação não retornou por algum tempo. Você poderia falar sobre as razões e consequências e atitudes com relação ao próximo contato com aqueles aqui no planeta Terra? Seção 24. R. Eu sou Ra. No caso dos atlantianos, amplificações das informações dadas resultaram naquelas atividades distorcidas na direção da belicosidade que resultaram na segunda e final catástrofe atlantiana 10821-10.821, de seus anos no passado. Como vocês medem tempo? Muitos foram deslocados devido a ações sociais tanto sobre a Atlântida quanto sobre aquelas áreas que vocês chamariam de desertos do norte africano para onde alguns atlantianos foram após o primeiro conflito. Mudanças na Terra continuaram devido a estas, o que vocês chamariam, bombas nucleares e outras armas de cristais, afundando-a. Última grande massa de Terra há aproximadamente 9600 a 9600 de seus anos. Os resultados dos experimentos egípcios e sul-americanos, apesar de não tanto devastadores, foram tão distantes quanto os outros com relação à intenção original da Confederação. Estava claro não apenas para nós, mas também para o Conselho e Guardiães, que nossos métodos não eram apropriados para esta esfera em particular. Nossa atitude, assim, era uma de cautela, observação e tentativas contínuas de criativamente descobrir métodos pelos quais contato de nossas entidades poderiam servir com um mínimo de distorções e, acima de tudo, com um mínimo de possibilidade de se tornarem perversões ou antíteses de nossas intenções ao compartilharmos informações. 24.5 Questionador. Você poderia fazer o instrumento tossir, por favor? R. Tosse. 24.6 Questionador. Obrigado. Então eu presumo que a Confederação permaneceu fora da Terra por um período de tempo. Qual condição criou o próximo contato que a Confederação realizou? R. Eu sou Ra. Em aproximadamente 3600-3600 de seus anos no passado, aquele que você pode chamar Yave, tinha, por clonagem genética, implementado estas predisposições entre estas pessoas que foram gradativamente habitando as proximidades do Egito, como também em muitos outros lugares, por dispersão. Após o afundamento da massa de terra Mu. Aqui, o grupo de Orion encontrou solo fértil no qual plantar as sementes da negatividade, estas sementes. Seção 24. Como sempre, sendo aquelas da elite, dos diferentes, daqueles que manipulam ou escravizam outrem. Aquele conhecido como Yave sentiu grande responsabilidade para com estas entidades. Entretanto, o grupo de Orion foi capaz de imprimir sobre as pessoas o nome Yave como aquele responsável por este elitismo. Yave então foi capaz de formar o que você chamaria de estocagem de seus padrões vibratórios e se tornou, de fato, um complexo de som vibratório mais eloquente. Neste complexo, o antigo Yave, agora sem nome, mas significando "ele vem", começou a enviar filosofia orientada positivamente. Isto foi aproximadamente, em seu passado, nós corrigimos este instrumento, 3300-3300 anos. Assim, a porção intensa do que ficou conhecido como Armagedon se juntou. 24.7 Questionador. Você poderia produzir outra tosse para nós, por favor? R. Tosse.
24.8 Questionador: obrigado. Eu tenho uma questão sobre como o grupo de Orion entrou há 3.600 anos. Como eles atravessaram a quarentena? Foi através do efeito de uma janela aleatória. R. Eu sou Ra. Naquele tempo isto não era exatamente assim, como não havia um chamado apropriado por esta informação. Quando há um chamado misto, o efeito da janela é muito mais colocado em movimento pelos caminhos das densidades. A quarentena era, neste caso, digamos, não patrulhada tão de perto, devido à falta de forte polaridade, as janelas então precisando serem bem fracas para penetração. Com a proximidade de sua colheita, aquelas fossas do que você chamaria de luz trabalham de acordo com seus chamados. Aqueles de Orion têm o trabalho apenas de acordo com os seus chamados. Este chamado é na realidade não tão grande. Então, devido à forma de potencialização ou dos quadrados, existe muita resistência à penetração. Ainda assim, o livre-arbítrio deve ser mantido e aqueles desejando informação negativamente orientada, como você a chama, deve então ser satisfeito por aqueles se movendo através do efeito da janela. Tosse. Seção 24. What do? 24.9 Questionador: então Yahvé, em uma tentativa de corrigir o que ele viu como o que eu chamaria de erro, eu sei que você não quer chamá-lo assim, começou, há 3.300 anos, com a filosofia positiva. Ambas as filosofias de Orion e Yahvé eram impressas telepaticamente ou havia outras técnicas usadas? R. Eu sou Ra. Havia outras duas técnicas usadas, uma pela entidade não mais chamada Yahvé, que ainda sentia que se ela poderia aumentar entidades que eram superiores às forças negativas, estas entidades superiores poderiam espalhar a lei do Uno. Então esta entidade, Yodeshinvalwe, veio entre suas pessoas em forma de acordo com um ser encarnado e se acasalou na forma normal de reprodução de seus complexos físicos, formando, dessa maneira, uma geração de seres muito maiores, estes seres chamados Anak. O outro método usado para ampliar o efeito mais tarde no cenário, como você o chamaria, era a forma pensamento tal como nós frequentemente usamos entre suas pessoas para sugerir o misterioso ou o sublime. Você deve estar familiarizado com algumas destas aparições. 24.10 Questionador: você poderia declarar algumas destas depois de fazer o instrumento tossir, por favor? R. Tosse e eu sou Ra. Isto é informação que você pode descobrir. Entretanto, nós iremos brevemente apontar o caminho indicando a assim chamada roda dentro de uma roda e o querubim com olhos insones. 24.11 Questionador: muito bem. O grupo de Orion usou métodos similares para sua impressão há 3.600 anos. R. Eu sou Ra. O grupo ou império tinha um emissário em seus céus naquela época. 24.12 Questionador: você pode descrever este emissário? R. Este emissário era de sua natureza flamejante que estava escondido pela natureza de nuvem no dia. Isto era para obliterar as questões daqueles vendo tal veículo e para fazê-lo consoante com o conceito dessas entidades do que você poderia chamar de o Criador. 24.13 Questionador: e então como a impressão ou informação foi passada para as entidades após verem esta nuvem flamejante? Seção 24. R. Eu sou Ra. Por transferência de pensamento e causando fenômenos flamejantes e outros eventos parecerem como sendo miraculosos através do uso de formas pensamento. 24.14 Questionador: então houve algum profeta que nós temos agora registrado que surgiu desta era ou logo após ela? R. Eu sou Ra. Aqueles do Império não obtiveram sucesso em manter suas presenças por muito após a data aproximada de 3000 em sua história e foram, por força, deixados com a decisão de fisicamente deixar os céus. Os assim chamados profetas geralmente recebiam informações mistas, mas o pior que o grupo de Orion poderia causar era fazer que estes profetas falassem de destruição. Já que profecia naqueles dias era a ocupação daqueles que amavam seus entes companheiros e queriam apenas servir a eles e ao Criador. 24.15 Questionador: após fazer o instrumento tossir? R. Tosse. 24.16 Questionador:
Você poderia me dizer se você está falando que o grupo de Orion foi bem sucedido em poluir, digamos, alguns dos profetas positivamente orientados com mensagens de destruição? R. Eu sou Ra. Isto está correto. Sua próxima questão deverá ser a última questão completa desta sessão. 24.17 Questionador. Você poderia me dizer por que o grupo de Orion teve que deixar após, eu acredito, o que parece ser um período de 600 anos, por que eles tiveram que partir? R. Eu sou Ra. Apesar da impressão que eles deram àqueles que o chamaram ter sido de que estas entidades eram um grupo de elite, aquilo que vocês conhecem como diáspora ocorreu, causando muita dispersão destas pessoas, de forma que elas se tornassem uma linhagem mais humilde e mais honorável, menos belicosa e mais ciente da bondade amável do Uno Criador. A criação em torno deles tendia na direção de certa forma belicosa, de certa forma orientada na direção da escravidão de outrem, mas eles próprios, os alvos do grupo de Orion, pelos meios de suas superioridades fraquezas genéticas, se tornaram o que você poderia chamar de inferiores, assim deixando os sentimentos de gratidão por seus. Seção 24. Vizinhos, suas famílias, e seu Uno Criador começarem a curar os sentimentos de elitismo que levaram às distorções de poder sobre outrem, que causaram suas próprias belicosidades. Quaisquer questões breves podem ser perguntadas agora. 24.18 Questionador. Tem uma coisa que está me incomodando um pouco sobre a qual eu estava lendo. R. Tosse. 24.19 Questionador. Não é tão importante, mas eu estaria realmente interessado em saber por que Dwight Eisenhower se encontrou com a Confederação ou com o grupo de Orion durante os anos 50 ou naquele tempo. R. Eu sou Ra. Aquele, a quem você se refere, encontrou com formas de pensamento que são indistinguíveis da terceira densidade. Isto foi um teste. Nós, a Confederação, queríamos ver o que poderia ocorrer se esta pessoa de orientação extremamente positiva, em simples concordância, sem nenhuma distorção significante na direção do poder, entrasse em contato com informações pacíficas e as possibilidades que poderiam aparecer a partir dali. Nós descobrimos que esta entidade não sentia que aqueles sob seu cuidado poderiam lidar com os conceitos de outros seres e outras filosofias. Então, um acordo foi alcançado, permitindo que eles seguissem seus caminhos e que nós mesmos fizéssemos o mesmo, e que uma campanha bem silenciosa, como já ouvimos vocês a chamarem, fosse continuada alertando suas pessoas para nossa presença, gradualmente. Eventos surpreenderam este plano. Tosse. Mais alguma breve questão antes de fecharmos. 24.20 Questionador. A única outra pergunta que veio com aquela é: houve uma nave caída e existem pequenos corpos atualmente guardados em nossas instalações militares. R. Eu sou Ra. Nós não queremos infringir sobre seu futuro. Se nós dessemos essa informação, nós poderíamos estar dando a vocês mais do que vocês poderiam apropriadamente lhe dar na ligação espaço-tempo do presente, na configuração militar e de inteligência, de certa forma, desorganizadas. Portanto, nós retemos esta informação. Seção 24. 24.21 Questionador. Ok. Desculpe-me por incomodá-lo com estes tipos de perguntas. R. Tosse. 24.22 Questionador. Mas elas estavam me incomodando. Nós continuaremos em nossa próxima sessão com a lei do Uno, e a manteremos como principal no escopo do livro e tentaremos ir mais a fundo na filosofia na medida em que construirmos uma estrutura de referência para a filosofia. Muito obrigado. R. Eu. 24.23 Questionador. Oh, por favor, eu estou quase pronto. Existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável? R. Eu sou Ra. Vocês estão conscienciosos. Sejam cuidadosos apenas para ajustar a parte superior do corpo do instrumento se ela estiver elevada. Eu sou Ra. Tudo está bem. É nosso prazer conversar com vocês. Nós partimos no amor e na luz do infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 25. 16 de fevereiro de 1981. 25.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador.
Nós nos comunicamos agora. 25.1 Questionador. Perguntando primeiro a causa ou complexo de causas que levaram ao resfriado do instrumento. Como é chamado? R. Eu sou Ra. A distorção na direção da doença foi causada pelo livre-arbítrio do instrumento ao aceitar uma substância química que vocês chamam de LSD. Isto foi cuidadosamente planejado por aquelas entidades que não desejam que este instrumento continue viável. A substância possui a habilidade de remover grandes reservas de energia vital de quem a ingere. A primeira esperança da entidade de Orion, que planejou esta oportunidade, era que este instrumento se tornasse menos polarizado na direção do que vocês chamam de positivo. Devido a esforços conscientes, da parte do instrumento, usando a substância como um programador para serviço a outrem e para agradecimento, este instrumento foi poupado desta distorção e não houve resultado satisfatório para o grupo de Orion. A segunda esperança estava no possível mau uso dos mais poderosos meios de transmissão de energia entre suas pessoas com relação às distorções do complexo do corpo. Nós não falamos anteriormente sobre os vários tipos de bloqueios e transferências de energia, positiva e negativa, que podem ocorrer devido à participação em ações de seu complexo de reprodução sexual. Esta entidade, entretanto, é uma entidade muito forte com muito pouca distorção na energia de amor universal do raio verde. Então este plano em particular também não obteve efeito, já que a entidade continuou a se doar neste contexto em uma maneira aberta ou de raio verde, em vez de tentar receber ou manipular outra. A única distorção remanescente disponível, já que esta entidade não sairia de sintonia e não cessaria de compartilhar universalmente amor sob esta substância química, era simplesmente drenar tanta energia quanto. Seção 25. Possível desta entidade. Esta entidade tem uma forte distorção na direção da ocupação que ela tem tentado superar por algum tempo, por perceber que esta não é a atitude apropriada para este trabalho. Nesta área em particular, a ingestão desta substância, de fato, causou distorções para fora da viabilidade devido à tendência à ocupação e à falta de desejo por descanso, este instrumento permanecendo alerta por muito mais tempo que o apropriado. Assim, muita energia vital foi perdida, tornando este instrumento excepcionalmente suscetível a infecções, tal como esta que ela agora experiencia. 25.2 Questionador. A segunda questão que o instrumento solicitou foi: como eu posso melhor me revitalizar não apenas agora, mas no futuro? R. Eu sou Ra. O instrumento está ciente das necessidades básicas de sua constituição, estas sendo meditação, aceitação das limitações, experiências de prazer através da associação com outrem e com a beleza tal como a de cantar, e exercitar-se com muito contato, sempre que possível, com as forças vitais da segunda densidade, especialmente aquelas das árvores. Esta entidade também necessita estar ciente da moderada, mais contínua, ingestão de gêneros alimentícios, exercício sendo sugerido em uma porção inicial do dia e em uma porção final do dia antes do descanso. 25.3 Questionador. A terceira pergunta que ela solicitou que fosse feita é: como o Dom e o Jin podem ajudar a me revitalizar? R. Eu sou Ra. Esta não é uma questão apropriada para a resposta completa. Nós podemos apenas dizer que estas entidades estão extremamente conscienciosas. Nós podemos adicionar que, devido à distorção deste instrumento em direção ao desequilíbrio na ligação espaço-tempo, seria bom que esta entidade fosse acompanhada durante os exercícios. 25.4 Questionador. Obrigado. Nós podemos agora continuar com o material de ontem. Você declarou que cerca de 3.000 anos atrás o grupo de Orion partiu devido à diáspora. A Confederação foi capaz de realizar algum progresso depois que o grupo de Orion se foi? R. Eu sou Ra. Por muitos de seus séculos, ambas a Confederação e a Confederação de Orion se ocuparam uma com a outra sobre planos superiores ao seu, digamos, planos em tempo e espaço, onde maquinações. Seção 25. Foram concebidas e a armadura de luz vestida. Batalhas foram e ainda estão sendo lutadas sobre estes níveis. Sobre o plano terrestre, energias têm sido colocadas em movimento que não causaram um grande chamado. Houve instâncias isoladas de chamados, um deles iniciando em aproximadamente 2600 ou 2600 de seus anos no passado, no que você chamaria de Grécia neste momento e resultando em escritas e entendimentos de algumas facetas da lei do Uno.
Nós especialmente notamos aquele conhecido como Tales e aquele conhecido como Heraclitus, este sendo da carreira filosófica, como vocês podem chamá-la, ensinando seus estudantes. Nós também apontamos os entendimentos daquele conhecido como Péricles. Naquele tempo havia uma quantidade limitada de informação visionária que a Confederação era permitida imprimir telepaticamente. Entretanto, pela maior parte, durante este tempo, impérios morreram e cresceram de acordo com as atitudes e energias colocadas em movimento há muito tempo, não resultando em forte polarização, mas, em vez disso, naquela mistura de positivo e belicoso ou negativo que tem sido característica deste ciclo menor de sua existência. 25.5 Questionador: você falou de uma confederação de Órion e uma batalha sendo lutada entre a Confederação e a Confederação de Órion. É possível transmitir algum conceito de como esta batalha é lutada? R. Eu sou Ra. Imagine, se você desejar, sua mente. Imagine-a então em total unidade com todas as outras mentes de sua sociedade. Você possui então uma mente única, e aquilo que é uma carga elétrica fraca em sua ilusão física é agora uma máquina enormemente poderosa, onde pensamentos podem ser projetados como coisas. Neste empenho, o grupo de Órion carrega ou ataca as unidades da Confederação com luz. O resultado: uma evasão, como você a chamaria, ambas as energias estando de certa forma esgotadas por isto e necessitando se reagruparem. O negativo esgotado através do fracasso em manipular, o positivo esgotado através do fracasso em aceitar aquilo que é dado. 25.6 Questionador: você poderia amplificar o significado do que você disse como fracasso em aceitar aquilo que é dado? Seção 25. R. Eu sou Ra. No nível de tempo-espaço, no qual isto ocorre na forma do que você poderia chamar de guerra de pensamentos, a energia mais aceitável e amorosa seria então amar quem quer manipular e aquelas entidades que estariam envolvidas, seriam engolfadas e transformadas por energias positivas. Isto, entretanto, sendo uma batalha de iguais, a Confederação está ciente que ela não pode, em equivalência, se permitir ser manipulada a fim de continuar puramente positiva, pois, então, apesar de puro, não teria nenhuma consequência. Tendo sido colocada sob o domínio dos assim chamados poderes das trevas, você poderia dizer: é por isso que aqueles que lidam com esta guerra de pensamentos devem ser defensivos em vez de aceitarem a fim de preservar suas utilidades no serviço a outrem. Desta forma, eles não podem aceitar plenamente o que a Confederação de Órion deseja dar, isto sendo escravidão. Desta forma, alguma polaridade é perdida devido a esta fricção e ambos os lados, se você desejar, devem então se reagrupar. Não tem sido frutífero para nenhum lado. A única consequência que tem sido útil é um balanceamento das energias disponíveis para este planeta, então estas energias têm menos necessidade de serem balanceadas neste espaço-tempo, desta forma diminuindo as chances de aniquilação planetária. 25.7 Questionador: ponto muito importante, eu acredito. Uma porção da Confederação então se engaja nesta batalha de pensamento. Qual porcentagem se engaja? R. Eu sou Ra. Este é o trabalho mais difícil da Confederação. Apenas 4 entidades planetárias em um único momento são solicitadas para tomarem parte neste conflito. 25.8 Questionador: de qual densidade são estas 4 entidades planetárias? R. Eu sou Ra. Estas entidades são da densidade do amor, numerando 4. 25.9 Questionador: então eu estou presumindo que esta seja a densidade mais eficiente para este trabalho. Esta densidade, uma entidade desta densidade, seria mais eficiente para este tipo de trabalho que, digamos, uma entidade da densidade 5 ou 6. Seção 25. R. Eu sou Ra. A quarta densidade é a única densidade além da sua que, faltando a sabedoria de se retirar da batalha, vê a necessidade da batalha. Então é necessário que complexos de memória social de quarta densidade sejam usados. 25.10 Questionador: estou correto em presumir, então, que a quarta densidade em ambos os lados da Confederação e de Órion estão nesta batalha, e que as densidades quinta e sexta do lado de Órion não se engajam nisto. Isto está correto. R. Eu sou Ra.
Esta será a última questão completa, já que as energias desta entidade estão baixas. Isto está parcialmente correto. As entidades de quinta e sexta densidades não tomariam partido nesta batalha. Quinta densidade negativa não tomaria partido nesta batalha. Então, a quarta densidade de ambas orientações se juntam a este conflito. Podemos pedir algumas questões breves antes de fecharmos. 25.11 Questionador. Bem, eu perguntarei primeiro pela resposta final de que se há algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável. Eu farei apenas as perguntas que o instrumento tem, ou farei as perguntas que o instrumento tem energia restando para dar, mas eu realmente gostaria de saber da orientação da quinta densidade negativa em não participar nesta batalha. R. Eu sou Ra. A quinta densidade é a densidade da luz ou sabedoria. A entidade assim chamada negativa de serviço a si, nesta densidade, está em um alto nível de percepção e sabedoria, e encerrou a atividade, exceto pelo pensamento. A quinta densidade negativa é extraordinariamente compacta e separada de todo o resto. 25.12 Questionador. Muito obrigado. Nós não queremos esgotar o instrumento, então existe algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável. R. Eu sou Ra. Vocês estão muito conscienciosos. Como nós solicitamos anteriormente, seria bom observar os ângulos tomados pela postura mais levantada da entidade. Está causando algum bloqueio de nervos na porção do complexo do corpo chamada ombros. Seção 25. Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai. Seção 26. 17 de fevereiro de 1981. 26.0 Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Infinito Criador. Eu me comunico agora. 26.1 Questionador. A primeira questão é se alguma das mudanças que nós realizamos aqui para o instrumento afetará a comunicação com o instrumento de alguma forma. Nós arranjamos tudo corretamente. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 26.2 Questionador. E você quer dizer que tudo está satisfatório para a comunicação contínua? R. Eu sou Ra. Nós queríamos dizer que as mudanças afetam esta comunicação. 26.3 Questionador. Nós devemos descontinuar esta comunicação devido a estas mudanças ou devemos continuar? R. Eu sou Ra. Vocês podem fazer como quiserem. Entretanto, nós seríamos incapazes de usar este instrumento nesta ligação espaço-tempo sem estas modificações. 26.4 Questionador. Presumindo que tudo esteja bem para continuarmos, nós estamos nos últimos 3.000 anos do presente ciclo e eu estava pensando se a lei do Uno, de forma escrita ou falada, foi disponibilizada dentro dos últimos 3.000 anos de qualquer forma completa tal como estamos fazendo agora. Ela está disponível em qualquer outra fonte. R. Eu sou Ra. Não há possibilidade de uma fonte completa de informação da lei do Uno nesta densidade. Entretanto, certas escritas passadas a vocês como os seus assim chamados trabalhos sagrados têm porções desta lei. 26.5 Questionador. A Bíblia, como nós a conhecemos, tem porções desta lei nela. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Seção 25. 26.6 Questionador. Você poderia me dizer se o Antigo Testamento possui algo da lei do Uno? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 26.7 Questionador. Qual tem mais da lei do Uno nele, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? R. Eu sou Ra. Retirando de cada uma das coleções, das quais você fala, as porções que têm a ver com a lei do Uno, o conteúdo é aproximadamente igual. Entretanto, o assim chamado Antigo Testamento tem uma quantidade maior de material negativamente influenciado, como você o chamaria. 26.8 Questionador. Você poderia me dizer qual porcentagem foi influenciada por Orion em ambos os Antigo e Novo Testamentos? R. Nós preferimos que isto seja deixado para a descrição daqueles que buscam a lei do Uno. Nós não estamos falando a fim de julgar. Tais declarações seriam interpretadas, por alguns daqueles que podem ler este material, como julgamento.
Nós podemos apenas sugerir uma leitura cuidadosa e de gestão interior dos conteúdos. O entendimento se tornará óbvio. 26.9 Questionador. Obrigado. Você poderia fazer o instrumento tossir. R. Tosse. 26.10 Questionador. Obrigado. Você se comunicou com qualquer um de nossa população, no estado encarnado em terceira densidade, em tempos recentes. R. Eu sou Ra. Por favor reformule, especificando tempos recentes, e o pronome, você. 26.11 Questionador. Ra se comunicou com qualquer um da nossa população neste século, nos últimos digamos, 80 anos. R. Eu sou Ra. Nós não nos comunicamos. 26.12 Questionador. A lei do Uno foi comunicada dentro dos últimos 80 anos por qualquer outra fonte para uma entidade em nossa população. Seção 25. R. Eu sou Ra. Os caminhos do Uno têm raramente sido comunicados. Apesar disso, existem instâncias raras nos últimos 80 ou 80 de seus anos. Como vocês medem tempo? Tem havido muitas comunicações a partir da quarta densidade devido à atração na direção da colheita para a quarta densidade. Estes são os caminhos do amor universal e entendimento. Os outros ensinamentos são reservados para aqueles cuja profundidade de entendimento, se você perdoar o mau uso da palavra, recomenda e atrai tal informação avançada. 26.13 Questionador. A Confederação, então, implantou seu programa de ajuda ao planeta Terra algumas vezes, nos tempos recentes deste último grande ciclo. Parece que sim devido às informações anteriores, especialmente com a Revolução Industrial. Você poderia me dizer as atitudes e questionamentos por trás desta implantação? Existe alguma razão além da que eles apenas queriam produzir mais tempo de lazer nos últimos, digamos, 100 anos do ciclo? Esta é a razão total. R. Eu sou Ra. Esta não é a razão total. Aproximadamente 200 de seus anos, como vocês medem tempo, começou a haver uma quantidade significante de entidades que, por precedência, estavam encarnando para propósitos de aprendizado e ensinamento, em vez dos menores aprendizados e ensinamentos daqueles menos cientes do processo. Este foi nosso sinal para habilitarmos a ocorrência de comunicação. Os andarilhos, que vieram para entre vocês, começaram a se fazerem percebidos aproximadamente neste tempo, primeiramente oferecendo ideias ou pensamentos contendo as distorções do livre-arbítrio. Este era o pré-requisito para andarilhos posteriores que possuíam informação de uma natureza mais específica para oferecer. O pensamento deve preceder a ação. 26.14 Questionador. Você poderia fazer o instrumento tossir. R. Tosse. 26.15 Questionador. Imaginando se Abraham Lincoln poderia ser um andarilho. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. A entidade era um ser terreno, digamos normal, que escolheu deixar o veículo e permitir que uma seção 25 entidade usasse em uma base permanente. Isto é relativamente raro, comparado ao fenômeno dos andarilhos. Você faria melhor se considerasse as encarnações de andarilhos tais como aquele conhecido como Thomas, aquele conhecido como Benjamin. 26.16 Questionador. Eu presumo que você queira dizer Thomas Edison e Benjamin Franklin. R. Isto está incorreto. Nós queríamos expressar o complexo de som vibratório, Thomas Jefferson. O outro, correto. 26.17 Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer de qual densidade a entidade que usou o corpo de Abraham Lincoln veio? R. Eu sou Ra. A entidade era de quarta vibração. 26.18 Questionador. Eu presumo positiva. R. Isto está correto. 26.19 Questionador. Seu assassinato foi de alguma forma influenciado por Orion ou qualquer outra força negativa. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 26.20 Questionador. Obrigado. No passado recente, nos últimos 30 a 40 anos, o fenômeno OVNI se tornou conhecido para nossa população. Qual foi a razão original para... Eu sei que houve OVNIs ao longo da história, mas qual foi a razão original para o aumento no que chamamos de atividade OVNI, digamos nos últimos 40 anos? R. Eu sou Ra.
Informações que fontes da Confederação ofereceram à sua entidade, Albert Einstein, se tornaram pervertidas e instrumentos de destruição começaram a ser criados, exemplos disto sendo o Projeto Manhattan e seu produto. Informações oferecidas através do andarilho, vibração sonora, Nikola Tesla, também sendo experimentadas com potencial de destruição, exemplo, seu assim chamado Experimento Filadélfia. Então, nós sentimos uma necessidade forte de envolver formas pensamento, de forma que nós da Confederação poderíamos servir, a fim de balancear estas distorções de informação que deveriam ajudar sua esfera planetária. Seção 25. 26.21 Questionador. O que vocês fizeram, eu presumo, então, foi criar um ar de mistério com o fenômeno OVNI, como nós o chamamos, e então, por telepatia, enviaram várias mensagens que poderiam ser aceitas ou rejeitadas seguindo, é claro, a lei do Uno para que a população começasse a pensar seriamente sobre as consequências do que estavam fazendo. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. Existem outros serviços que podemos realizar. Primeiramente, a integração de almas ou espíritos, se você desejar, no evento de uso destes dispositivos nucleares em seu contínuo espaço-tempo. Isto a Confederação já fez. 26.22 Questionador. Eu não entendi completamente o que você quis dizer. Você poderia expandir um pouco? R. Eu sou Ra. O uso da energia inteligente, transformando matéria em energia, é de tal natureza nestas armas, que a transição do espaço-tempo de terceira densidade para tempo-espaço de terceira densidade, ou o que você poderia chamar de mundos divinos, é interrompida, em muitos casos. Portanto, nós nos oferecemos como aqueles que continuam a integração do complexo da alma ou espírito durante a transição do espaço-tempo para tempo-espaço. 26.23 Questionador. Você poderia, por favor, me dar um exemplo de, digamos, Hiroshima ou Nagasaki de como isto é feito? R. Eu sou Ra. Aqueles que foram destruídos, não por radiação, mas pelo trauma da liberação de energia, encontraram não somente o complexo corpo-mente-espírito tornado inviável, mas também o desarranjo daquele complexo vibratório único, que vocês chamaram de complexo do espírito. Que nós entendemos como complexo mente-corpo-espírito, em completo desarranjo, sem possibilidade de reintegração. Isto seria a perda, para o Criador, de parte do Criador. Então, nós obtivemos permissão, não para parar os eventos, mas para garantir a sobrevivência dos, digamos, complexos mente-corpo-espírito sem corpos. Isto nós fizemos naqueles eventos que você mencionou, perdendo nenhum espírito ou porção ou holograma ou microcosmo do macrocosmo do infinito Criador. Seção 25. 26.24 Questionador. Você poderia fazer o instrumento Tussiri, então, me dizer vagamente como vocês realizaram isto? R. Tosse. Eu sou Ra. Isto é realizado através de nosso entendimento de campos de energia dimensionais. O campo de energia mais alto, ou mais denso, controlará o menos denso. 26.25 Questionador. Mas, então, em geral, o que você está dizendo é que se vocês permitem que a Terra, a população deste planeta, tenha uma guerra nuclear e muitas mortes com essa guerra. Mas vocês serão capazes de criar uma condição onde estas mortes não serão mais traumáticas, digamos, com relação à entrada no mundo divino ou mundo astral, ou seja como for que o chamarmos, que uma morte por bala ou por meios naturais de morte por velhice. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Seria mais traumático. Entretanto, a entidade permaneceria uma entidade. 26.26 Questionador. Você poderia me dizer as condições das entidades que foram, digamos, mortas em Nagasaki e Hiroshima? Neste momento, quais são suas condições? R. Eu sou Ra. Eles, deste trauma, ainda não iniciaram completamente o processo de cura. Eles estão sendo ajudados tanto quanto possível. 26.27 Questionador. Quando o processo de cura está completo com estas entidades, esta experiência de morte devido à bomba nuclear fará com que elas, digamos, regridam em sua escalada em direção à quarta densidade. R. Eu sou Ra. Tais ações como destruição nuclear afetam o planeta inteiro.
Não existem diferenças neste nível de destruição e o planeta necessitará ser curado. 26.28 Questionador: eu estava pensando especificamente se uma entidade estava em Hiroshima ou Nagasaki naquele momento e ela estivesse alcançando o grau de colheita no final de nosso ciclo. Esta morte por bomba nuclear criaria possivelmente tal trauma que ela não seria mais capaz de ser colhida ao final do ciclo. Esta foi especificamente minha questão. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Uma vez que a cura é realizada, a colheita pode seguir adiante sem impedimentos. Entretanto, o planeta. Seção 25. Inteiro será submetido à cura por esta ação, sem distinção sendo feita entre vítima e agressor, isto devido ao dano feito ao planeta. 26.29 Questionador: você poderia fazer o instrumento tossir? R. Tosse. 26.30 Questionador: e então, você poderia descrever o mecanismo de cura planetária? R. Eu sou Ra. Cura é um processo de aceitação, perdão, e, se possível, restituição. A restituição não estando disponível em tempo e espaço. Existem muitos entre suas pessoas agora, tentando restituição enquanto no físico. 26.31 Questionador: como estas pessoas tentam esta restituição no físico? R. Eu sou Ra. Elas tentam sentimentos de amor na direção da esfera planetária e conforto e cura das cicatrizes e dos desequilíbrios destas ações. 26.32 Questionador: então, como o fenômeno OVNI se tornou óbvio para muitos da população, muitos grupos de pessoas reportaram contato, muitos grupos de pessoas reportaram comunicação telepática com entidades de OVNIs e muitos registraram os resultados do que eles consideraram comunicação telepática. A confederação foi, digamos, orientada a imprimir comunicação telepática em grupos que se tornaram interessados em OVNIs. R. Eu sou Ra. Isto está correto apesar de que alguns de nossos membros se removeram do tempo e espaço usando projeções de formas pensamento em seu espaço-tempo, e escolheram, de tempos em tempos, com permissão do Conselho, aparecerem em seus céus sem pousarem. 26.33 Questionador: então todos os pousos que têm ocorrido, exceto pelo pouso quando em Sinhover foi contatado, são todos estes pousos do grupo de Orion ou de grupos similares? R. Eu sou Ra. Exceto por instâncias isoladas daqueles de, digamos, nenhuma filiação, isto está correto. 26.34 Questionador: é necessário em cada caso, que a entidade contatada em um desses pousos esteja chamando pelo grupo de Orion ou algumas. Seção 25. Destas entidades vêm em contato com o grupo de Orion, mesmo que elas não estejam chamando por aquele grupo. R. Eu sou Ra. Você deve sondar as profundezas do entendimento da quarta densidade negativa. Isto é difícil para vocês. Uma vez alcançado o contínuo espaço-tempo de terceira densidade através de suas assim chamadas janelas, estes cruzadores podem sondar como quiserem. Os resultados completamente uma função da polaridade da, digamos, testemunha cobaia ou vítima. Isto é devido à crença sincera da quarta densidade negativa que amar a si é amar a todos. Cada outro self, que é assim ensinado ou escravizado, tem um professor que ensina amor a si. Exposto a este ensinamento, é pretendido que seja trazido à fruição, uma colheita de quarta densidade negativa ou de complexos mente-corpo-espírito que servem a si mesmos. 26.35 Questionador: você poderia fazer o instrumento tossir, por favor? R. Tosse. 26.36 Questionador: então eu presumo que todos os grupos de OVNIs que estavam conseguindo contato telepático com a Confederação eram, digamos, alvos de alta prioridade dos cruzadores de Orion, e eu presumiria que uma grande porcentagem deles tiveram, digamos, suas informações então poluídas. Você poderia me dizer, você tem alguma ideia de qual porcentagem destes grupos foi pesadamente poluída por informações de Orion e se alguma delas foi capaz de permanecer um canal puramente da Confederação? R. Eu sou Ra. Dar esta informação seria infringir sobre o livre-arbítrio ou confusão de alguns viventes. Nós podemos apenas pedir que cada grupo considere o efeito relativo da filosofia e suas assim chamadas informações específicas. Não é a especificidade da informação que atrai influências negativas. É a importância colocada sobre ela. Este é o porquê de nós iterarmos bem frequentemente,
quando perguntados por informação específica, que ela é quase insignificante, tal como a grama murcha e morre enquanto o amor e a luz do Uno infinito Criador permeia os infinitos domínios da criação para sempre, criando e se criando em perpetuidade. Por que, então, se preocupar com a grama que floresce, murcha e morre em sua estação, apenas para crescer mais uma vez devido ao infinito amor? Seção 25. E luz do Uno Criador. Esta é a mensagem que trazemos. Cada entidade é apenas superficialmente aquilo que floresce e morre. No sentido mais profundo não existe fim para a existência. 26.37 Questionador, muito obrigado. Você poderia, por favor, fazer o instrumento tossir? R. Tosse. 26.38 Questionador, como você declarou antes, é um caminho estreito e apertado. Existem muitas distrações. Eu planejo criar uma introdução, digamos, da lei do Uno, viajando ao longo e abordando os pontos altos deste ciclo de 75 mil anos, possivelmente algumas perguntas com relação ao futuro geral. Após esta introdução à lei do Uno, como eu a chamo, eu gostaria de ir direto para o trabalho principal, que é criar um entendimento que possa ser disseminado àqueles que pediriam por ele e apenas àqueles que pediriam por ele. Por um entendimento que possa permiti-los acelerar grandemente suas evoluções. Eu estou muito agradecido e sinto como uma grande honra e privilégio estar fazendo isto e espero que possamos concluir esta próxima fase. Eu tenho uma questão que o instrumento me perguntou e que eu gostaria de perguntar pelo instrumento. Ela diz: você fala de vários tipos de bloqueios de energia e transferências, positivas e negativas, que podem ocorrer devido à participação em nosso complexo de ações sexuais reprodutivas. Ela declara: por favor, explique estes bloqueios e transferências de energia com ênfase sobre o que um indivíduo, buscando estar em conformidade com a lei do Uno, pode positivamente fazer nesta área. É possível para você responder esta pergunta? R. Eu sou Ra. É parcialmente possível, dada a estrutura que nós montamos. Esta é apropriadamente uma questão mais avançada. Devido à especificidade da questão, nós podemos dar uma resposta geral. A primeira transferência de energia é do raio vermelho. É uma transferência aleatória, tendo a ver com seu sistema reprodutivo. As tentativas de raio laranja e amarelo de ter relação sexual criam, primeiramente, um bloqueio se apenas uma entidade vibra nesta área, então fazendo com que a entidade que vibra sexualmente nesta área tenha um apetite insaciável por esta atividade. O que estes níveis? Seção 25. Vibratórios estão buscando é a atividade de raio verde. Existe a possibilidade de transferência de energia de raio laranja ou amarelo, isto sendo polarizado na direção do negativo, um ser sendo visto como objeto, em vez de outro ser, o outro vendo a si mesmo como saqueador ou mestre da situação. No terceiro raio, existem duas possibilidades. Primeiramente, se ambos vibrarem no terceiro raio, ocorrerá uma transferência de energia mutuamente fortificante, o negativo ou feminino, como você o chama, drenando a energia das raízes da existência acima, através dos centros de energia, então estando fisicamente revitalizada, o positivo. Ou polaridade masculina, como considerado em sua ilusão, encontrando nesta transferência de energia uma inspiração que satisfaz e alimenta a porção do espírito do complexo de corpo-mente-espírito. Então ambos estando polarizados e liberando o excesso daquilo que cada um tem em abundância por natureza da energia inteligente, ou seja, energias negativas intuitivas, positivas físicas como você as podem chamar. Esta transferência de energia estando bloqueada apenas se uma ou ambas as entidades têm medo de posse, de serem possuídas ou desejarem possuir ou desejarem serem possuídas. A outra possibilidade de raio verde é aquela de uma entidade oferecendo energia de raio verde, a outra não oferecendo energia do amor universal, isto resultando em um bloqueio de energia para aquele não raio verde, assim aumentando a frustração ou apetite. O raio verde estando polarizado levemente na direção do serviço a outrem. A transferência de energia do raio azul é, de certa forma, rara entre suas pessoas, neste momento, mas é um grande auxílio devido à transferência de energias envolvidas ao se tornar capaz de expressar o self sem reservas ou medo. A transferência do raio índigo é extremamente rara entre suas pessoas.
Esta é a porção sacramental do complexo de corpo onde o contato pode ser feito através do raio violeta com a infinidade inteligente. Nenhum bloqueio pode ocorrer nestes últimos dois níveis devido ao fato de que se ambas as entidades não estiverem prontas para esta energia, ela não é. Isto deveria ser quarto ou verde. Dom e Ra corrigem o erro na seção 32. Seção 25. Visível e nenhuma transferência ou bloqueio pode ocorrer. É como se o distribuidor fosse removido de um motor poderoso. Este instrumento foi capaz, como um exemplo deste trabalho, de desconcertar o grupo de Orion durante as experiências e fita apagada, como vocês chamam esta substância, devido ao fato de que ela efetivamente abriu completamente outro self para o terceiro raio. Nós corrigimos este instrumento. Ela está ficando com pouca energia de raio verde e parcialmente abriu outro self para interação de raio azul. Podemos perguntar se você tem alguma questão antes de fecharmos. 26.39 Questionador: se você, por gentileza, puder fazer o instrumento tossir, eu perguntarei duas coisas rápidas. R. Tosse. 26.40 Questionador: o instrumento pergunta: quanto tempo os efeitos debilitantes que estou experimentando em decorrência do uso de LSD duram e se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável? R. Eu sou Ra. Primeiramente, o período de fraqueza do corpo físico é de aproximadamente 3 dos seus ciclos lunares, a primeira ingestão causando aproximadamente 1 de seus ciclos lunares, a segunda tendo um efeito cumulativo ou duplicador. Em segundo lugar, o instrumento está bem. Vocês estão muito conscienciosos. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, felizes e satisfeitos e se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.